E aí, se fosse para escolher entre seu time vencer ou seu rival perder, o que você escolheria? Entrega ou não entrega? Hoje no Futebol. E para aí, antes de fazer qualquer coisa, mano, curta, comente e compartilhe e ative o sino da notificação. E aí, meus queridos do Subiu a Bandeira, você já me conhece, eu sou Alexandre Geuchac, tô aqui com o André Zanetti, sempre ele. E hoje, para começar com o pé direito, André, você viu pra gente uma Catarina Vintage Ale. Ó, tipo champanhe essa aí, hein? Coisa novo! É um assunto que provocou muitas discussões em mesa de bar. Alegria, tristeza de torcedor. André Zanetti, me responda! Você já torceu para o seu time entregar alguma partida e prejudicar o seu rival? Então, Alexandre, polêmicas à parte, né? Jogador às vezes fala que sim, às vezes fala que não. Torcedor, muito torcedor gosta, muito torcedor odeia. Tem aqueles torcedores que torcem contra o antes de torcer para o seu time. Mas, particularmente falando, eu acho que depende da situação. Tá? Ele vai falar mais pra frente disso, mas depende da situação. Boa. O famoso ficar em cima do muro, hein? Oh. Olha lá, André. Pra mim, polêmico, mas é divertido. Eu sempre quero que o meu time vença, mas sim, se o meu time perder e acabar assim prejudicando um rival, até que a derrota não vai ser tão ruim. Não vai doer tanto. E o primeiro caso que a gente vai abordar hoje é do Carioca de 2012, envolvendo Vasco e Fluminense. A situação era que o Vasco tinha 100% de aproveitamento na competição, já estava classificado, e ele tinha que vencer, e o Fluminense dependia dessa vitória para passar para a segunda fase. O Vasco não prejudicou ninguém, fez a sua parte com um time misto, fez a sua parte, venceu. O Fluminense também fez a sua parte, venceu. E curiosamente, o Vasco foi derrotado pelo Fluminense na final da Taça Guanabara. Tá aí um exemplo do time que não prejudicou o rival e depois acabou se ferrando, hein? Outro caso que eu lembro bastante foi em 2014, Paulistão de 2014. O São Paulo, invicto na competição, na última rodada, perdeu para o Ituano e a torcida São Paulina em euforia na arquibancada. Faltou uma informação, que informação que é essa, meu amigo? O Corinthians foi eliminado com essa derrota do São Paulo, o Corinthians foi eliminado da fase de mata-mata do Paulista. Curiosamente, o Ituano acabou eliminando o Palmeiras e no final foi campeão em cima do Santos. E outro caso envolvendo cariocas, né? Carioca em si, né? Que foi o Brasileiro 2009, que foi a questão do Flamengo, foi campeão naquele ano. Tá, Deus abençoe. Só que envolveu duas rivalidades ali. Envolveu a rivalidade Corinthians e São Paulo e Internacional e Grêmio. Por quê? Antes da última rodada, que a maioria lembra, né, da parte do Inter, teve até aquela reportagem da Globo que o torcedor do Inter estava comemorando e tal. Teve uma questão do Corinthians, que o Flamengo enfrentou o Corinthians e o São Paulo enfrentou o Goiás. E o São Paulo era líder naquela vez. O Flamengo venceu o Corinthians, dizem que o Corinthians entregou, que o Felipe não quis pular na bola, tudo no pênalti do Flamengo. São Paulo perdeu, o Flamengo assumiu a liderança e chegou na última rodada o Flamengo enfrentando o Grêmio. E o Internacional precisava vencer e o Flamengo perder pro Grêmio, ou seja, o Inter precisava que o Flamengo... O que aconteceu? O Grêmio saiu na frente e o Flamengo virou. Aquele famoso episódio, não chuta mais e tal, que realmente virou uma polêmica depois, né, nos programas esportivos pós-jogo, pós-título do Flamengo. O ex-dirigente do Grêmio, inclusive, falou depois de muito tempo que a equipe dele ainda saiu, venceu, fez o primeiro gol, tentando explicar, mas o não chuta mais ficou muito claro, né, que ali o Grêmio tirou um pouquinho o pé. E falando em brasileiro, vamos descer 2 anos, vamos para 2007. O que é que aconteceu em 2007, André Zanetti? 2007, André, não sei se você lembra, mas o Corinthians brigava com o Goiás na parte de baixo da tabela, para não cair. E aí, o Internacional estava enfrentando o Goiás. Para alegria, muitos, né? O Inter estava enfrentando o Goiás. E não sei se vocês lembram, em 2005 teve um campeonato muito polêmico em que o Corinthians foi campeão. Não só pela questão das manipulações de resultado, mas teve um jogo polêmico entre Inter e Corinthians, pênalti do Tinga, expulsou o Tinga e o Fábio Costa, né, o famoso lutador de jiu-jitsu e muay thai do Brasil. Enfim, o Inter cedeu a virada para o Goiás, né? E o Grêmio, que enfrentava o Corinthians na ocasião, empatou o jogo com o Corinthians, mas o resultado não foi suficiente para o Corinthians se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E era claro lá no jogo do Inter e Goiás a satisfação dos jogadores do Inter com a derrota para o Goiás. Então são 4 casos, Alexandre, que
A gente vê muita rivalidade. Isso, hoje o assunto, a gente não tá falando, vamos supor, do Santos entregar pro Vasco não cair. A gente tá falando em rivalidades estaduais. Uma coisa é você ser zoado, a zoação está presente, aquele vigor, né, pra ganhar. É bem forte, principalmente lá nos estados. Porto Alegre é muito forte, essa rivalidade é inacreditável. Muito mesmo. Curitiba também é uma situação estranha. A seguinte situação, né, que a gente está sempre abordando são particularidades que a gente não sabe afirmar se, vamos supor, o Grêmio entregou em 2009, se o Inter ali, questão de Inter, pro Corinthians cair tudo ali, a gente não sabe se realmente foi por querer ou não quando aconteceu. Mas às vezes torna-se um pouco evidente pela situação, né? Mas André, o que é comum em todos esses casos é que o anseio dos torcedores era que realmente seu time entregasse o jogo. A torcida é diferente, né? A torcida do São Paulo comemorou o gol do Ituano, a torcida do Vasco não queria que o Vasco deixasse o Fluminense se classificar. E eu acredito que naquele momento ali o Vasco foi um time profissional, fez o que tinha que fazer. E essa comemoração, né, do São Paulo às vezes pode ter a ver com a questão do Paulista de 2004. Todo mundo ali, se você conversar com a maioria dos São Paulinos, se falar sobre o grafite, eles vão lembrar de muita coisa boa, porém eles sempre vão guardar um espaço no coração para falar sobre esse campeonato paulista. A situação é a seguinte, São Paulo ia enfrentar o Juventus da Moca, então o Juventus precisava ganhar do São Paulo para permanecer na primeira divisão. Tem um cenário possível ali, questão time lutando contra o rebaixamento e tal, só que o Juventus ganhando, escapando do rebaixamento, quem caía era o Corinthians. Só que não é cair no campeonato nacional, é cair no estadual. E o que aconteceu? O Corinthians estava para cair, só que no jogo do São Paulo, o Grafite fez 2 gols e o São Paulo venceu por 2 na partida. São Paulo venceu por 2-1 e o Grafite foi hostilizado, porque a torcida do São Paulo queria que o Corinthians caísse no estadual. Agora, se foi certo ou não, ele fez o papel dele, que é meter gol. Eu acho que o caso mais recente, talvez, também em 2014, mesmo ano do Paulista, em que o Ituano venceu o São Paulo, foi o Brasileiro de 2014. Na última rodada, o Palmeiras precisava vencer para permanecer pelas próprias forças, mas acabou empatando com o Atlético Paranaense em casa, lá no Allianz Parque. E precisava torcer para que o Vitória não vencesse o jogo contra o Santos. Detalhe, eu sou santista, André, não sei se você já sabe, eu sou torcedor do Santos. Eu realmente torci pro Vitória vencer aquela partida. Só que no último minuto do jogo, o Thiago Ribeiro fez o gol da vitória do Peixe. O Santos não brigava por mais nada naquele campeonato, nem Libertadores, nem rebaixamento, meio de tabela. E o Thiago Ribeiro, que não fez nada naquele ano inteiro, no último jogo que podia decretar o 3º rebaixamento do maior rival, que é um grande clube, né? Não tô... Sim. Acabou fazendo o gol e o Palmeiras ficou na primeira divisão. Detalhe curioso, a torcida do Palmeiras lá em São Paulo comemorando o gol do Santos como se fosse o gol do título do Palmeiras. Isso marcou muito. E o engraçado, a ironia do destino, no ano seguinte as duas equipes protagonizaram a decisão da Copa do Brasil e o Palmeiras venceu o Santos, foi campeão. Se tornou o maior campeão nacional. O Santos ficou com aquele gostinho, né? Poderíamos ter rebaixado, acabado com o ano, né? Porque eles iam ter que planejar a volta, né? Não sei nem se chegaria à final da Copa do Brasil. Investimento, muita coisa muda voltas, né? Convenhamos que o mundo dá voltas e pro Santos ela deu uma volta bem amarga. Eu acredito que o Palmeiras poderia ter retribuído, por favor. Podia. E aí, André? Veredito final? Alguma declaração? Então, essa questão de entrega ou não entrega, a gente está se referindo a muitas coisas. Primeiro de tudo seria a vontade do torcedor. E você, querendo ou não, se o seu time ganha ou não ganha, às vezes você quer mesmo zoar o torcedor rival, não resta dúvida, porque é legal, brincadeiras à parte, né? Quem gosta de zoeira, quem recebe bem a zoeira, é legal zoar a pessoa. Então, a gente tá vendo pela parte do torcedor, só que a gente tá vendo pela parte profissional dos jogadores. A gente tá falando de uma profissão, que é ser jogador de futebol, uma profissão que é um clube, uma instituição que é o clube de futebol e tem uma índole, uma ética, né? E além da ética, o intuito da profissão é você vencer os jogos, é você
conseguir a excelência. Em qualquer profissão você tem que conseguir a excelência no teu trabalho. O atacante fazer gol, o goleiro defender, enfim. Eu acredito que basicamente seria isso mesmo, Alexandre. Eu acho que entrega ou não entrega é muito pessoal. Como eu sempre citei, eu acredito que vale muito da situação, vale muito mesmo, né? Então... Até porque a profissão do jogador de futebol no Brasil não é uma profissão muito estável, né? Hoje você está defendendo as cores de um clube, amanhã você pode estar em outro clube que é o seu rival, né? Sim. Então, a não ser que você seja um torcedor daquele clube, ou você veio e pegou uma paixão muito grande por aquele clube, eu acredito que a questão profissional ela vai falar mais alto. Vai falar mais alto. Com certeza vai falar mais alto. Se não falar mais alto, tem alguma coisa muito errada com esse jogador. E você, lembra de mais algum caso que esse tema foi discutido? Escreve nos comentários o que você achou. Manda sugestão pra gente de tema pra discutir. Sempre bom. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado por toda essa receptividade com o quadro novo. Muita gente gostou, muita gente falou coisa boa. Compartilha, curte, né? Tudo nosso.